E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. E nessa videoaula vamos gravar aqui a resolução da avaliação diagnóstica de entrada aí, caderno 1106, tá? Não estranhe aí porque eu vou pegar uns cortes aí de algumas outras provas para montar essa daqui, porque tem questões repetidas, tá bom? Então você vai ver a numeração lá errada, mas acompanha pela sua prova que você vai ver que é a mesma questão, tá bom? Vamos lá. Jarbas comprou um aquário vazio do formato de um paralelepípedo reto retângulo. Em paralelepípedo reto retângulo, já vamos destacar isso aqui, ó, paralelepípedo reto retângulo. Ele informou ao vendedor que pretende inserir nesse aquário algumas pedras decorativas, por isso Jarbas foi orientado a deixar nesse aquário com um nível de água 4 centímetros abaixo da sua borda. Observe no desenho abaixo a indicação das dimensões internas e da altura ideal do nível de água para esse aquário. Então tá aqui, ó, as dimensões do aquário e a altura da água. E, de acordo com a orientação recebida, Jarbas deve colocar quantos centímetros cúbicos de água nesse interior, no interior do seu aquário? Então temos que calcular aí o volume, né? Volume aqui, ó. Então nós temos essa altura aqui, certo? Que é quanto? É 12 menos 4, concorda não? A altura total é 12, certo? Tem que descontar ali os 4 centímetros, ali, ó. 4 centímetros da borda. Então, nós temos uma altura de 8. E o volume de um paralelepípedo aí, ó, área da base vezes a altura. No caso aqui, nós queremos a altura da água, né? Queremos saber o volume de água. Então, o volume vai ser área da base. A área da base é o quê? Isso aqui é um retângulo na base aqui, ó, retângulo. E a área de retângulo é um lado vezes o outro, ou base vezes a altura, né? 6 vezes 10 ou 10 vezes 6, tanto faz. 10 vezes 6, aqui é a área da base. E a altura da água aqui é 8. Então, nós temos aqui que é 6 vezes 10 dá 60, vezes 8. Você sabe que 6 vezes 8 é 48, com mais um zerinho fica como? 480 centímetros cúbicos. Esse é o volume. A alternativa você já sabe aí, né? Tá aí, ó, só você marcar. 2. Enquadrou legal? Tá bom, né? Em um escritório existe um arquivo com 10 armários. 10 armários no arquivo. Cada um desses armários tem 10 gavetas. E cada uma dessas gavetas existem 10 pastas com documentos. E em cada dessas pastas existem 6 documentos. Quantos documentos ao todo estão guardados no arquivo desse escritório? Então você tem lá 10 armários vezes 10 gavetas vezes 10 pastas. Em cada pasta, 6 docs. E você tem aqui, ó, multiplicação de fatores iguais, né? Nesse caso aí, quando você tem fatores iguais, você faz o quê? Usa potenciação. Então, isso aqui é 10 elevado ao cubo, certo? São 3 10 aí repetindo. E aí, você multiplica por 6, né? Então, é 6 vezes 10 elevado à terceira. Você vai encontrar aí, na alternativa aí, você vai saber qual que é, né? Então, isso aqui é 6 vezes 10 elevado à terceira potência. 3. Uma empresa produziu cadernos e canecas para distribuir de brinde para seus clientes no final do ano. Na produção desses brindes, a logomarca da empresa foi impressa com 100 milímetros de altura na capa do caderno e para a impressão nas canecas, essa logomarca foi reduzida de maneira proporcional para uma altura de 40 milímetros. Observe no desenho abaixo a logomarca da empresa que foi impressa nas capas do caderno e em cinza a redução obtida para a impressão nas canecas. Certo? Então de 100 aqui de altura foi para 40. Então todas as medidas têm que reduzir na mesma proporção, obviamente. Qual é a medida em milímetros da largura da logomarca que foi impressa nas canecas produzidas por essa empresa? Então, nós não temos a largura, mas nós vamos chamar de x. Então, nós temos aqui, ó, que 100 está para 40, assim como 70 está para x. Estrategicamente, vamos colocar o x em cima na hora de montar a proporção, tá? Então, vamos fazer assim, ó. X está para a medida que corresponde a esse, na figura grande, essa daqui, ó, 70.
Então, a razão entre as medidas correspondentes, né, é igual a 40 por 100. Então, eu montei aqui as razões entre os lados correspondentes, tá? Esse lado aqui corresponde a esse. E esse lado aqui corresponde a esse. E aí é só isolar o x, né, meu? X vezes 100, não, multiplica aqui, mas na verdade não vou multiplicar nada. Vou deixar o x aqui sossegado, o 40 aqui sossegado, o 70 que vai passar para cá multiplicando, tá? Então é isso que eu fiz, o 70 estava aqui embaixo, foi para cima multiplicando. Aí você pode cortar esse zerinho aqui com esse daqui, esse zerinho aqui com esse daqui, fica 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28, né? Então o x é igual a 28 milímetros. 28 milímetros. Tá aí a alternativa aí, você tá ligado, né? Marca aí a alternativa aí, 28 milímetros. Priscila vai fazer uma viagem de 660 quilômetros com seu carro que é abastecido com etanol. Ela quer estimar quanto vai gastar de combustível, considerando que o preço do litro de etanol é R$ 3,30. O consumo médio de seu carro na estrada é de 11 km por litro. De acordo com essas informações, quanto Priscila deve gastar com combustível nessa viagem? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos o preço, nós temos a distância, nós temos o consumo. Então vamos lá. 660 quilômetros. Vamos dividir aqui, ó, para saber a quantidade de litros, vamos dividir o consumo aí do carro, ó, 11 quilômetros por litro, tá? Essa divisão aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Nós temos 660 quilômetros dividido por 11 quilômetros por litro. Multiplicação aqui divisão de fração, você pode pensar assim, ó. Então ficou 660 dividido por 11, certo? Vezes quilômetros, vezes litro quilômetros, né? O inverso da segunda aqui, o inverso da de baixo. Quilômetro cancela, ficou só com litros. Então aqui eu vou ter a quantidade de litros, tá? Isso que eu acabei de fazer aqui chama-se análise dimensional. Então a resposta aqui vai dar em litros, porque o quilômetro cancela. Bom, enfim, né? 66 dividido por 11, você sabe que é 6, porque 6 vezes 11 dá 66. Aqui não sobra nada e baixa o quê? Baixou o zero aqui, baixa o zero aqui. 60 litros é o que ele vai gastar. Como o preço do litro é R$ 3,30, então você vai fazer a continha. 60 vezes R$ 3,30. 00. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19. 1, 2, 2, vírgula, R$ 198. R$ 198 ela vai gastar aí com combustível. Aí você sabe, né? A alternativa, aí você sabe aí que é a B, né? Você põe aí. Alternativa. José comprou água suficiente para abastecer completamente 6 caixas d'água, com volume interno de 5 metros cúbicos cada, que se encontram vazias. Toda essa quantidade de água foi transportada em caminhões-pipa, com capacidade de 6.000 litros de água. O custo de transporte de água de cada caminhão foi de R$ 300. Qual é o custo mínimo em reais que José teve com o abastecimento de todas essas caixas d'água? Bom, primeiramente, boa noite. Não. Primeiramente, vamos ver aqui, ó, qual é a quantidade de água. 6 caixas, então são 6 vezes 5 metros cúbicos. Ou seja, aqui vai dar um total de 30 metros cúbicos. Ou seja, isso aqui vai dar um total de 30.000 litros. Por que 30.000 litros? Porque cada metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Então nós temos 30.000 litros de água. 30.000 litros dividido por 6.000, que é a quantidade de água por caminhão, nós vamos precisar aí, no caso, ó, cancela aqui, esse zero aqui, é 30.000, né? Tá faltando um zerinho ali, né, jovem? Então vai ficar aqui, ó, 30 dividido por 6, que dá 5. 5 caminhões-pipa. Vamos precisar de 5 caminhões-pipa. Cada caminhão-pipa é 300 conto. Então vai ficar o dinheiro aqui, ó, 5 vezes 300 conto. 5 vezes 300, que vai dar R$ 1.500. R$ 1.500 é o que ele vai gastar. R$ 1.500 para encher as caixas d'água aí, ó. Alternativa C, R$ 1.500.
Rafael tem um recipiente sem tampa, no formato de um cilindro circular reto, 15 centímetros de altura e 405 centímetros cúbicos de capacidade. Ele armazenou uma determinada quantidade de um produto químico nesse recipiente e pretende tampá-lo com uma das tampas circulares que possui. Para isso, Rafael utilizará uma tampa que tenha medida de diâmetro no mínimo 5 centímetros maior que a medida do diâmetro da borda desse recipiente. Qual é a medida do diâmetro da menor tampa circular que Rafael pode utilizar para cobrir completamente esse recipiente? Então, no mínimo tem que ser aqui, ó, 5 centímetros, meio centímetro maior. Pois bem, nós temos o volume, 405 centímetros cúbicos, nós temos a altura. Então fica assim, né? É um cilindro, não pode esquecer que é um cilindro. O cilindro tem a área da base, é um círculo, né? Ó, cilindro assim, né? A área da base é um círculo. Cilindro ficou feio demais, mas tudo bem. Então o volume é igual a área da base vezes altura, tá? Nós temos o volume, que é 405 centímetros cúbicos. Nós temos a altura, né, que é 15 centímetros. Não temos a área da base, mas sabemos que a área da base de um círculo é πr ao quadrado. πr ao quadrado, não temos o r, vezes a altura. Nós sabemos que o π, na verdade, né, o π é para a gente considerar como 3. Então, vamos substituir aqui, ó. Nós temos 405, que é igual a 3 vezes 15, né? O π vale 3, então 3 vezes 15 vai dar 45, vezes o raio ao quadrado. O raio ao quadrado vai ser 405 dividido por 45, que vai dar quanto, hein? Aí vejamos. 10 vezes 45 daria 450. Menos 45, 405. Então é 9 vezes, né? 9. Portanto, ó, o raio é igual a raiz quadrada de 9. Então, já vou fazer aqui direto, ó, que o raio é igual a 3, tá? 3 o quê? Centímetros. Esse é o raio. E o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio. Portanto, o diâmetro, vou chamar de D, né? O diâmetro é igual a 6 centímetros. Porém, tem que ser no mínimo meio centímetro maior. Então, a resposta final, o diâmetro tem que ser o quê? No mínimo aí, ó, 6,5 centímetros, tá? Alternativa B, 6,5 centímetros. Márcia fez um experimento em laboratório misturando substância a uma solução. A razão entre a quantidade de substância em miligramas e a quantidade de solução em centímetro cúbico, então é massa por volume, isso aqui é densidade, né? Acho que é, não. Massa por volume é densidade, é isso mesmo. Que ela utilizou foi de 2/3. Qual foi a quantidade dessa substância? Aliás, ao todo, Márcia utilizou 18 centímetros cúbicos da solução. Qual foi a quantidade dessa substância em miligramas, né? Ou seja, qual foi a massa desse experimento? Então, nós temos aqui que a razão entre a massa, vou chamar de M, e o volume, que é 18 centímetros, né? Foi dado ali, ó. Vai ser igual a 2/3. Só isso. É só isso, né? E daqui a gente tira a conclusão que o 18 passa multiplicando ali. Nós temos que a massa vai ser igual a 18, que multiplica 2/3. 18 por 3. 18 por 3 vai dar 6. E 2 vezes 6, 12. Então, nós temos aí 12 miligramas de massa. Alternativa A, né? 12 miligramas de massa, hein? Observe o sólido aí, ó, geométrico apresentado abaixo, vista superior. Então, ó, vamos ver, imagina, né? Tem que ter imaginação, cara. O que você está vendo aqui, ó? Olhando de cima, né? Olhando de cima aqui, ó, no sentido dessa seta aqui. Você tá vendo isso daqui, né? Esse retângulo aqui. Você está vendo esse retângulo aqui. Não dá para ver essa parte aqui, porque tá reto, né? E você está vendo essa parte aqui, ó. Certo? Se você juntar essas três figuras, você vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Vai ter algo mais ou menos assim, ó. Dividido aqui ao meio. Mais ou menos isso você vai ter, ó. É isso, né? Então você vai lá na alternativa, que a alternativa que é? Alternativa D. D de Danoninho aí, ó. Alternativa D, tá? Legal.
9. Um gerente comprou certa quantidade de canetas para distribuir aos funcionários da loja, loja matriz, onde trabalhava, além de distribuí-las para outras 3 lojas. Então, ó, tem a loja da matriz, mais 3 lojas filiais. Ao todo, o gerente comprou, atenção, em 2 caixas com 18 canetas azuis. 2 caixas. Nas outras correções, eu não me atentei a esse detalhe, que são 2 caixas, tá? Então, eu fiz as contas com uma caixa só, ficou tudo errado. Mas são 2 caixas de 18 canetas, tá? Uma caixa com 20 canetas vermelhas. Esse gerente separou 12 canetas azuis para a matriz e o restante das canetas foram distribuídas igualmente entre as 3 filiais. Cada uma das 4 lojas recebeu também 5 canetas vermelhas. De acordo com essas informações, ao todo, cada loja filial dessa empresa recebeu quantas canetas? Então, ó, primeiramente, ó, são 2 vezes 18, porque são 2 caixas de 18, vai dar 36. 36 canetas azuis. 36 canetas azuis, certo? Dessas 36 canetas azuis aí, ó, ele separou 12 para a matriz. Então, ficamos com 24 canetas azuis. Dessas 24 canetas azuis aí, ele dividiu 24, dividiu para as 3 lojas. Então, ficamos com 8 canetas para cada loja. Aí tem 8 canetas azul, 8 canetas azuis, mais cada um recebeu 5 canetas, ó. Cada uma das 4 lojas recebeu também 5 canetas vermelhas. Então, mais 5. 5 vermelhas. Então, deu um total aí de 13 canetas. Então, tinha feito errado nos outros vídeos aí, que tem essa questão, a mesma questão nos outros vídeos aí. Quem me alertou foi o nosso inscrito aí, que lá não lembro mais, mas ele falou para mim. Bom, a alternativa é 13, né? 13 canetas. Um condomínio possui um reservatório de água com capacidade de 15.000 litros. Capacidade. Está instalando um segundo reservatório que possui volume interno de 8 metros cúbicos. Depois de instalado esse segundo reservatório, quantos litros de água poderão ser armazenados ao todo nos reservatórios desse condomínio? Então, ao todo, né, nós temos 15.000 mais 8 metros cúbicos, tá? 8 metros cúbicos equivalem a 8.000 litros, porque cada metro cúbico são 1.000 litros, tá? Então, aqui nós temos que somar mais 8.000 litros, que vai dar quanto? 0, 0, 0. 13 vai 1. 23 mil litros aí, ó. 23 mil litros, alternativa D. 23 mil litros, que é o total, né? Somando os dois aí. Observe abaixo o gráfico da função RR polinomial do primeiro grau. Se você tem dificuldade com esse tipo de questão aqui, coloquei um vídeo só com questões assim. 10 questões na sequência, só desse assunto aí, eu vou deixar no card aí para você e na descrição do vídeo, tá bom? A lei de formação dessa função é... Então, é função do primeiro grau? Sim. Então, nós vamos escrever aqui, ó, o jeitão dela vai ser o coeficiente angular que multiplica o x mais o coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo y. Se você observar, ó, a reta corta o eixo y nesse ponto aqui. E esse ponto aqui, então, é o ponto 0 para x, 4 para y. E esse, além disso, né, o b, que é onde intercepta o eixo y, o b é igual a 4, tá? Ele passa pelo y aqui, é o b. Então, nós temos a nossa função aqui, ó, ax mais 4, tá? Aí você já elimina algumas aqui, né? Ficamos entre b e c, ó, já elimina algumas. Agora vamos achar o a. Para achar o a, você vai fazer aqui, ó, pegar um ponto, né? Pode pegar esse ponto aqui, esse outro ponto aqui. Esse outro ponto aqui, ele é o ponto menos 2, 0. Então, vai ser 0 para y, que é igual a, que multiplica menos 2, com mais 4. A vezes menos 2 é menos a. Menos 2a passa para o lado de cá, fica positivo. Menos 2a é igual a 4. Portanto, o a é igual a 4 dividido por 2. Isso aí vai nos dar um coeficiente angular igual a 2. Então, nós temos o coeficiente angular, temos o coeficiente linear. Podemos escrever a nossa função, que é a função f de x igual a 2, que multiplica o x, menos mais 4. A alternativa aí qual que é? Alternativa C. C de casa aí, ó.
Essa daqui é muito bacana, muito bacana. Ó. Observe uma sequência de figuras construídas a partir de determinado padrão geométrico. Tá aí. Padrão, aí você tem que descobrir qual que é o padrão, né? Pergunta aí, ó. A expressão algébrica que determina a quantidade de triângulos na cor cinza que compõe cada figura em função da posição n que essa figura ocupa nessa sequência é... Então você tem que observar aqui o seguinte, na figura 1 nós temos quantos triângulos cinzas? 1. Na figura 2 nós temos quantos triângulos cinza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na figura 3 nós temos quantos triângulos cinza? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na figura 4 nós temos quantos triângulos? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. É 28 mesmo? Eu acho que é. E aí, vamos observar aqui como que variou essas... Como que variou esses valores, né? Daqui para cá, aumentou quanto? Mais 5, não é isso? Daqui para cá, aumentou quanto? Mais 9. Daqui para cá, aumentou quanto? Mais 13. Então, percebeu ó, que existe variação na variação? Então, não é linear, né? Não é uma função do primeiro grau. Também não é uma função polinomial, não é uma função exponencial, porque aqui ó, não está crescendo exponencialmente, tá? Está tendo uma variação aqui e a própria variação está tendo variação. Em outras palavras, está variando de 4 em 4 aqui em cima. Aqui, ó. Bom, enfim, nesse caso, o que nós temos aqui como ferramenta é a função polinomial do segundo grau. E de acordo com as respostas aqui, ó, ou é do primeiro grau, ou é do segundo grau, ou é exponencial. Não é nem exponencial, nem do primeiro grau, só pode ser do segundo grau, né? Então, vamos encontrar essa expressão. Lembrando que, se você não tem recursos, né, ferramentas para você encontrar a expressão fazendo cálculos, você pode simplesmente testar. Joga aqui esses valores e tenta encontrar. Ó. O n é o valor da figura, tá? Então, você coloca o 1 no lugar do n e vê se vai dar como resultado 1. O resultado da conta. Joga o 2, vê se vai dar como resultado 6. Joga o 3, vê se vai dar 15. Joga o 4, vê se vai dar 28. Se uma dessas aí bater certinho, é essa que tá certa. Mas vamos fazer porque a gente sabe fazer, né, mano? Então aqui, ó. Y vai ser igual ao quê? O A que multiplica o número da figura ao quadrado, mais um B que multiplica o número da figura, mais um C. Então, isso aqui é a função polinomial do segundo grau. Nosso objetivo é encontrar A, B e C para a gente montar a expressão, tá? E aí, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem pontos. Vou colocar aqui os pontos para a gente aqui, ó. Vou chamar de ponto A, figura 1, um triângulo. Ponto B, figura 2, 6 triângulos. Ponto C, figura 3, 15 triângulos. Ponto D, figura 4, 28 triângulos, tá? Então, tem 4 pontos com 3 incógnitas para a gente descobrir. Como você começa a conta? Fazendo o seguinte, ó. Substituindo ali, ó. Primeiro ponto. Aqui vai ser 1 quando n for 1. Então, vai dar 1 vezes A, que é A mesmo. 1 vezes B, que é B mesmo. Mais o C. Então, nós temos aqui que A mais B mais C é igual a 1. Daqui você pode fazer nada, deixa assim mesmo. Vamos substituir outro ponto aqui, ó. Nós temos a quantidade de triângulos é 6 quando o x for 2. Então, já põe aqui na fórmula aqui e já calcula, ó. 2 ao quadrado vezes A. 2 ao quadrado é 4, vai dar 4A. Mais o quê? 2 vezes B. Mais o quê? Mais o C. Nesse momento aqui, o que eu vou fazer? Ó? Já vou fazer uma simplificação aqui. Vou tratar isso aqui como se fosse um sistema, né? Então, nós vamos subtrair. Eu vou subtrair aqui, ó. 6 menos 1 vai dar 5. 4 menos 1 vai dar 3. B, 2B menos B vai dar B. E C menos C dá 0. Então, já conseguimos aqui, ó, obter uma expressão aqui, ó, de A com B. Guarda ela, deixa ela aí. Vamos usar outro ponto aqui agora. Nós temos que a quantidade de triângulos vai ser 15 quando o n for 3, né? Então, você tem 3 ao quadrado, que é 9, que multiplica o A, mais o 3, que multiplica o B. Mais o C, né? Põe o C aí, velho. Põe o C. Bom, 28 aqui, ó. 28 triângulos quando n for 4. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes A. Com mais 4B.
com mais o C. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Subtrair 28 menos 15, que vai dar exatamente 13, né? Que é a variação ali, ó. Que é igual a 16 menos 9, que vai dar quanto? Vai dar 7, né? 7A. Com mais 4 menos 3, vai dar 1B. C menos C vai dar 0. Então, percebeu que agora eu tenho duas expressões aqui, ó. Duas equações, duas incógnitas. Dá pra gente montar um outro sisteminha agora. Então, nós temos, eu vou colocar aqui o 13, que é igual a 7A mais B aqui. E o 5, que é igual a 3A mais B aqui. Tá aí o sisteminha. Vamos subtrair então, ó. 13 menos 5 vai dar 7, não é isso? 13 menos 5, 8 na verdade, né? 13 menos 5 vai dar 8. Que é igual a 7 menos 3, que dá 4A. B menos B dá 0. Aqui, ó, 4 está multiplicando, passa dividindo, nós temos o valor do A. Então, o A é igual a 2. Certo? Descobriu o valor do A. Falta quem? Falta o B, né? Para descobrir o B, ó, você vem aqui em cima. Pode ser aqui em cima? Pode. Você vem aqui em cima, isola o B, né? Vai ficar B, que é igual a 5 menos 3 vezes A. 3 vezes A. O A é 2, então é 3 vezes 2. Então vai ficar B é igual a 5 menos 6. Ou seja, vou colocar aqui embaixo, ó, o B é igual a menos 1. Então nós temos o B e o A. Podemos vir aqui nessa primeira aqui e encontrar o C, tá vendo? Então o C vai ficar como? Ó? Menos 1. Com mais, 2 menos 1 é 2, ó. Atenção, 2 menos 1 vai dar 1. 1 positivo. Passa para o outro lado, fica negativo. 1 menos 1 dá 0. Então o C é igual a 0. Vou colocar aqui embaixo, ó. O C é igual a 0. Então acabou. Nosso problema era só isso mesmo. Encontrou o A, B e o C. Vamos então escrever a nossa expressão. Então vai ficar assim, ó. A que multiplica N ao quadrado. Estou substituindo aqui, tá? Estou substituindo a nossa expressão. A que multiplica o N ao quadrado vai ficar 2N ao quadrado. Com menos, né? O B deu menos 1, então menos N. E o C é 0. Então vai ficar assim a nossa expressão. Essa daqui, ó. 2 vezes N ao quadrado menos N. Alternativa o quê? E de elefante. Ricardo trabalha em uma fábrica de joias e deseja produzir um pingente com o formato de um polígono regular. A figura abaixo apresenta o formato desse polígono, tá aí. Que polígono é esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, hexágono. Para produzir o pingente, Ricardo precisa inserir em uma máquina a medida da soma dos ângulos internos do polígono para que ela possa cortar de uma chapa metálica o pingente com o formato desejado. Qual deve ser a medida inserida por Ricardo nessa máquina para construir esse pingente? Então, vamos calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. A fórmula é essa daqui, ó. Soma dos ângulos internos de um polígono é número de lados do polígono menos 2, que multiplica 180 graus. Nesse caso aqui, nós temos um polígono com 6 lados. Então, é 6 menos 2, que multiplica 180 graus. E aí vai dar uma soma de 4 vezes 180 graus. E 4 vezes 180 graus dá quanto, hein? 540, não, peraí. Vamos ver aqui. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 8, 48. Vai o 4. Ou 48, tô viajando. 4 vezes 8 dá 32. Vai o 3. 4 vezes 1, 4 com mais 3, 720 graus. 720 graus a resposta. Então aí, ó, alternativa, você sabe qual que é só marcar 720 graus. Daniel tinha uma determinada quantia em sua carteira. Ele gastou 1/3 dessa quantia. No supermercado, ele restou R$330. Qual foi a quantia que Daniel gastou no supermercado? Então, mais uma questão que eu também fiz besteira nas outras resoluções, é porque eu calculei o que ele tinha na carteira, e a pergunta não é o que ele tinha na carteira, ele quer saber quanto gastou no mercado. Então, falha minha aí, já deixei algumas ressalvas nos comentários dos outros vídeos aí que eu fiz incorretamente essa questão, calculando apenas o que ele tinha na carteira, e não era essa a pergunta, tá? Então, você tem que ficar atento ao que o problema está pedindo
e não o que você quer calcular, né? Que você se empolga, vai resolvendo um monte de coisa, não sabe o que o problema pediu. Você fez um monte de conta à toa, né? Enfim, né? Ele tem lá um terço, gastou um terço, ó. Gastou um terço dessa quantia. A quantia eu não sei quanto que é, certo? Então ele tem X reais na carteira. Gastou um terço desses X reais aí, ó. Um terço de X reais no supermercado. E ficou com 330 reais. Primeiro passo. Você tem aqui, ó, um inteiro menos um terço. Não precisa nem tirar MMC nem nada, nem fazer nada. Só para você pensar. Um menos um terço, né? Imagina que aqui seja assim, ó. 3 terços. O que é 3 terços? 1. Então você tem aqui mesmo o mesmo denominador, né? Aqui embaixo é só subtrair os de cima lá. 3 menos 1 dá 2. 2x, 2 terços de x, que é igual a 330. E aí você vai fazer o quê? 3 vezes 3 dá 2x é igual a 990. Então o x deu quanto? O x vai dar 990 dividido por 2 dá 495, não é isso? 495. Isso aqui, gente, atenção, isso aqui é o que ele gastou, o que ele tem na carteira, mas não é essa a pergunta é o que ele gastou. Então ele gastou um terço disso aqui. Um terço de 495, que é igual a quanto? Então isso aqui que ele gastou no mercado, ó. Vou fazer essa conta aqui, ó. 495 dividido por 3. 4 por 3 vai dar 1 vez, sobra 1, baixou 9. 19 por 3 vai dar 6 vezes, sobra 1, baixou 5. 15 por 3 vai dar 5. E não sobra nada. 165 reais. Então ele gastou 165 reais no supermercado. É isso que ele gastou, hein? Isso aqui que ele gastou. Observe o gráfico da função representado abaixo. De acordo com esse gráfico, a função é negativa no intervalo L é negativo aqui, ó. Nessa parte aqui é negativo, ó, tá vendo? O y é negativo. Quando? Nessa parte aqui, ó. Entre esses dois números. Então tá aqui, o intervalo aqui é aberto entre 1 e 3, tá? Que é negativo. Nesse caso, essa questão aqui foi anulada, tá? Caio comprou uma caixa d'água idêntica, formato paralelepípedo reto retângulo, com base nessas suas caixas apresentadas as dimensões da caixa aí, ó. Cada caixa, ó, 4 metros de comprimento, 2 metros de largura e altura interna de 1 metro. Caio pretende encher completamente essas duas caixas com água, quantos metros cúbicos de água no mínimo Caio precisará para preencher as duas caixas d'água? Então o volume das duas caixas d'água vai ser o seguinte, ó. Volume é igual a 2 vezes, né, caixa d'água. E aí você tem aqui, ó, é um paralelepípedo. Então é só multiplicar as arestas aqui, ó, 2 vezes 4 vezes 1. 2 vezes 4 vezes 1. Isso aqui é 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá 16 metros cúbicos. Marta começou a trabalhar em uma empresa de advocacia. Um dos seus primeiros trabalhos foi arquivar um jurídico. Na primeira semana, ela arquivou uma quantidade de pastas. Na segunda, ela arquivou o quadrado da quantidade de pastas que havia arquivado na primeira semana. Nessas condições, nessas 2 semanas, ela arquivou um total de 650 pastas. Quantas pastas ela arquivou na primeira semana de trabalho? Então nós temos aqui, ó, primeira semana, depois ela arquivou o quadrado da primeira semana. Isso aqui deu 650. Então você vai ter lá aqui uma equação de segundo grau para você resolver aí utilizando o Bhaskara ou qualquer outra coisa que você queira fazer aí, ó. Então utilizando o Bhaskara você vai ter aqui, ó, quadrado do B, 1 mais 4 vezes 1 vezes C, 4 vezes A vezes C, né? Aqui vai dar 4 vezes 600, dá 2.400, mais 200, 2.600, 2.601, que é 2.600, né? 2.601, é isso? É isso, né? 2.601. Será que é isso mesmo? Acho que é isso aí. E aí a raiz disso daqui é quanto? A raiz de 2.601, acho que é 2.601, deixa eu ver aqui. 4 vezes 50 dá 200, com mais, né? Isso aí. Eu acho que é 51, viu? Porque 50 vezes 50 é 2.500, então 51, ó. 51 vezes 51 vai dar 51 mais 5, 25, ó. 1, 10 vai 1, 6, 51. Então aqui x vai ser igual a menos b, mais ou menos 51, sobre 2 vezes a, que é 2.
Então vou pegar só o positivo, tá? Positivo aqui, ó. 51 menos 1 dá 50, dividido por 2 dá 25 pastas. Foi o que ela armazenou na primeira semana aí, 25 pastas, alternativa D. Ricardo comprou 12 cartões postais de mesmo tamanho para enviar para os seus pais. Os versos do cartão, porém, a imagem exibidas em sua parte frontal, 7 são de um animal, 5 de uma flor. O primeiro cartão que Ricardo escreveu foi para sua mãe, e assim escolheu o cartão aleatoriamente sem olhar para a parte frontal. Qual a chance de Ricardo ter escolhido um cartão que tivesse a imagem de uma flor? Então a flor, ó, são 5. Total de cartão, 7 mais 5, 12. 5 dozeavos é a probabilidade. Lúcia fez um estoque de mantimentos para consumo de 4 pessoas durante a viagem de 15 dias. No dias da viagem, mais um casal se uniu ao grupo, porém o estoque de mantimento não foi alterado. Durante a viagem, os mantimentos foram consumidos por todos da mesma proporção do que calculado inicialmente por Lúcia. Os mantimentos estocados por Lúcia duraram quantos dias nessa viagem? Então você tem aqui o seguinte, ó. 4 pessoas dura 15 dias. Depois juntou mais quantas pessoas? Depois, no dia da viagem, mais um casal. Então aqui vai ser 6 pessoas, vai durar quantos dias? Então perceba que aqui as grandezas são inversamente proporcionais, porque quanto mais pessoas, menos dias dura, né? Então vamos inverter uma das colunas aqui, de preferência aqui tem o x para ficar mais fácil. Então vai ficar aqui, ó, 4, 6, x, 15. Multiplica cruzado agora, você tem lá 4 vezes 15 que dá 60, que é igual a 6 vezes x, ou seja, o x é igual a 60 dividido por 6, que é 10. 10 dias. Alternativa A. Em um quarteirão do bairro de Alice, Piriri Bororó, isso aqui é um triângulo retângulo, já nem precisa fazer mais nada. A extensão do condomínio aqui, instalada aqui, o teorema de Pitágoras aqui, ó. Tem hipotenusa, tem o cateto, falta outro cateto, vou chamar de x esse cateto aqui. Então, sei lá, 50 ao quadrado, que é igual a 30 ao quadrado, mais x ao quadrado. 2.500, que é igual a 900, que é igual a mais x quadrado. 900 passa para o outro lado, vai sobrar quanto? Vai sobrar exatamente 2.500 menos 900. Vai sobrar quanto mesmo? 1.600. 1.600, que é igual a x quadrado. Raiz quadrada de 1.600, você sabe que é 40. Judite utilizava 2 máquinas para embalar os feijões que produz. Essas máquinas, trabalhando juntas, embalavam um lote de 13.500 pacotes em 150 minutos, com a mesma quantidade de feijões em cada pacote. Judite comprou outras 3 máquinas iguais à que já utilizava e acrescentou no processo de embalagem a sua produção. Em quantos minutos um lote igual a esse será embalado por todas essas máquinas funcionando juntas e no mesmo ritmo? Bom, aqui ó, poderia ser uma regra de 3 composta, mas como é a mesma quantidade aqui, ó, cadê? Todas as máquinas juntas, utilizar, acrescentou o processo, quantos minutos o lote igual? Então o lote vai ser igual, ou seja, 13.500. Então podemos simplificar aí utilizando a regra de 3 simples, que é o seguinte, são 2 máquinas, gastam 150 minutos. Então, 5 máquinas vai gastar quantos minutos? Lembrando que nós temos que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, quanto mais máquinas, menos tempo. Então, nós temos que inverter uma das colunas aqui. Vamos inverter a coluna que tem o x aqui, ó. Então, vai ficar assim. 2, 5 aqui, x, 150 aqui. Invertemos. E aí a gente multiplica cruzado aí, ó. 2 vezes 150 vai dar 300. Que é igual a 5 vezes x. Portanto, o x é igual a 300 dividido por 5 vai dar 60 minutos. Então, ó, 60 minutos aí é o tempo. O desenho abaixo representa o ringue de uma modalidade de luta.
O piso desse ringue possui o formato de um polígono regular e é completamente cercado por grades de proteção para a segurança da plateia e dos lutadores. Qual é a medida do ângulo formado por essas grades de proteção? Então nós queremos saber o ângulo interno de um octógono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então o ângulo interno de um octógono vai ser o quê? Vamos pegar a soma dos ângulos e dividir pela quantidade de lados, ou seja, n menos 2, que multiplica 180 graus, dividido por n, que é a quantidade de lados. Então, nós teremos aqui, ó, o ângulo interno vai ser isso daqui, né? Essa conta aqui, que é 8 menos 2, vezes 180, dividido por 8, que é a quantidade de lados. Então, continuando aqui, nós temos, ó, o ângulo interno vai ser 6, que multiplica 180 graus, dividido por 8. Dá para dar uma simplificada aqui, ó. 6 no 6 e no 8 aqui. Divide em cima por 2. Deixa eu ver se fica legal, por 2. Vamos dividir o 180 por 4, é melhor. 180 por 4 vai dar 45. 45. Então vai ficar 6 vezes 45 graus. E aqui, ó, simplifiquei também embaixo, deu 2. Entendeu? Ó. De novo, 180 por 4 vai dar 45. E 8 por 4 dá 2, tá? Eu posso dividir o 6 por 2, que dá 3. Então, o ângulo interno vai ser igual a 3 vezes 45 graus. 3 vezes 45 graus vai me dar um ângulo interno de 115 graus. É isso? Não, 135 graus. 135 graus aí, ó. 3 vezes, que eu... 2 vezes 45 dá 90 graus. Com mais 45, 135 graus. Essa aí, alternativa aí, A. Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Qual dos pontos marcado nessa reta melhor representa a localização do ponto menos raiz de 3? Então, você tem aqui, ó, menos raiz de 3. Aliás, menos raiz de 3. Você sabe que raiz de 3 está entre 1 e 2, né? Porque 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Então, isso daqui vai ser maior que menos 2, menor que menos 1. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui, ó, entre menos 1, menor que menos 1, maior que menos 2. Aqui, ó, ponto Q. E por último aí, uma nova hidrelétrica será construída para aumentar o abastecimento de energia elétrica de uma determinada região. Para medir o comprimento que deve ter a barragem dessa hidrelétrica, foi utilizado um esquema composto por 3 retas paralelas, representado no desenho abaixo. A medida em metros da barragem dessa nova hidrelétrica será de... Bom, falou de retas paralelas, meus queridos, vocês têm que lembrar do quê? Teorema de Tales, né, mano? Retas paralelas cortadas por transversais. Aqui, transversal aqui seria as margens do rio aqui, ó. Na verdade, aqui é uma barragem, né? Sei lá, aqui é uma barragem. Enfim, retas paralelas são essas aqui e tem as transversais aí. Muito de boa, né? Então, a gente pode montar o quê? As proporções, tá? Muito cuidado. Olha que legal, interessante. Aqui o cara deixou um pouquinho melhor de fazer esse exercício. Olha que legal. Você tem aqui um xizinho que é só barragem, tá? Mas você tem aqui o lado inteiro aqui, ó, esse segmento inteiro aqui, que vai daqui até aqui, inclusive aqueles 10 metros lá. Então, nós vamos montar a proporção, tá? A barragem aqui, ó, é x mais 10, ok? Está para 66. Assim como 40 está para 60. Então é isso. Montou isso aí, acabou o problema. Vem aqui, ó. Corta, dá uma simplificada aí, pode dar uma simplificada, né? Divide aqui, ó. Vai dar 2 em cima, 3 embaixo, para facilitar a nossa vida, tá? E aí você pode fazer o quê? Cortar aqui também, ó. Corta. O que eu tô fazendo? Tô simplificando, tá? É que você vai chegar. Se você sabe resolver uma equação do primeiro grau, você vai chegar, tá? É que eu tô fazendo a estratégia aqui, tem vários caminhos para chegar. Tô simplificando ao máximo que eu consigo aqui, sem ficar fazendo um monte de passagem, tá? Mas o ideal é você fazer o quê? Passagem por passagem. Você pega aqui o cara que tá dividindo, passa para lá multiplicando e assim por diante. Aqui eu tô dividindo aqui por 3, aqui por 3 também, ó. Aqui vai dar 21, certo? Então nós temos que o x
mais 10, x mais 10 é igual a 21, passou multiplicando 2 lá, vai ficar 42, tá? Portanto, o x é igual a 42 menos 10. E aí nós temos que o x é igual a 32. Ele era 22, né, meu querido? Pelo amor de Deus, mano. Você me mata de vergonha, viu? 42 aonde, mano? 46 ali, tio. Então, jovens, desculpa aí, mano. É que é a última, né? Aquela vontade de acabar logo. O bicho pega, né? Tem que acabar logo essa porcaria. Olha lá, 22 passou lá multiplicando, deu 44, né? 44, ó. É isso? 44 menos 10 dá 34. Agora sim, alternativa D, entendeu? Se você não entendeu, deixa nos comentários aí suas dúvidas, tá, mano? Rogério convidou 9 amigos para assistir a um jogo de futebol em sua casa. Para isso, ele comprou 3.000 ml de suco de laranja com intuito de dividir igualmente esse suco entre ele e os amigos que compareceram para assistir a esse jogo. Observe no quadro abaixo a quantidade de suco que Rogério estipulou que cada um teria direito nessa divisão, de acordo com o número de pessoas que assistiriam esse jogo. Qual a representação algébrica que relaciona a quantidade de suco por pessoa com o número de pessoas que assistirão ao jogo? Então você tem aqui, ó. Se vier uma pessoa, vai beber tudo. Se vier duas, vai beber metade. Se vier três, vai beber 1.000. Se vier quatro, 750 e assim por diante. Então a quantidade de suco aqui, ó, dá para perceber que vai ser o quê? Inversamente proporcional à quantidade de pessoas. Então nós temos 3.000 dividido pela quantidade de pessoas. Isso aí você vai encontrar na alternativa C. Pode testar aqui, ó. Se tiver 10 pessoas, vai ser 3.000 dividido por 10, que dá 300 e assim por diante. Observe abaixo o desenho de uma pirâmide de base quadrada. Uma das planificações dessa pirâmide é... Então você vai ter aqui um quadrado, mais 1, 2, 3, 4 faces triangulares, tá? Então vamos procurar, ó. Quadrado, 1, 2, 3, 4 faces triangulares. Essa daqui. É isso. Então essa foi a correção aí da 1106 aí, que eu utilizei outras recortes aí de outras provas para montar esse vídeo aqui, beleza? Tamo junto, é nóis. Ativa as notificações e indica o canal aí. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.